Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é a primeira segunda-feira após a Mega Artesanal, né? Eu até postei no Instagram, quinta-feira, dia 27, eu dei uma batidinha de perna lá com as minhas amigas. E nas andanças pela Mega Artesanal, eu entrei no stand da OPA e eu recebi um papel de decupagem, né? O papel, para experimentar, que como vocês sabem, aqui no canal tem pouquíssima decupagem, eu não tenho costume fazer, né? Mas o lançamento desses papéis da OPA, tem papéis tão bonitos que eu falei, eu vou pegar para experimentar. Então eu peguei um papel para experimentar e é o que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Aqui no caso, eu fiz uma placa decorativa. Eu achei esse papel lindo, 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 super delicado, né? E um tema assim que combina com tudo. Então eu resolvi fazer essa placa decorativa com vocês utilizando papel e alguns dos stencils que são lançamentos também, tá? Teve lançamento na Mega, os stencils de lançamento já estão na nossa loja virtual. Quem quiser entrar, cachorrada aqui atrás, quem quiser entrar na loja virtual para conhecer, tem os modelos já cadastrados lá, tem muita coisa legal. Eu sou suspeita para falar porque tem muito tema de jardim e eu adoro o tema jardim, né? Então assim, eu sou suspeita mesmo, tá? Utilizei alguns stencils novos aqui, mas tem bastante modelo, vale a pena vocês entrarem lá na loja virtual e conhecer. E por favor, se você gostar, curta, compartilhe, ajude nosso canal a crescer, é super importante, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos pra parte boa? Bom, a aula de hoje com barulhinho de chuva no fundo. O que eu fiz aqui? A nossa placa é de pinos, ó, é uma placa de pinos, tá? Ela tem 35 por 28, tá? Não é uma placa muito grande, tá? Eu fiz o fundo aqui dela, eu passei 2 demãos do branco folk. Eu vou trabalhar aqui com essa imagem, é a imagem maior que vem no pacote, tá? Eu vou colar ela aqui retangular mesmo, não vou fazer nada nas bordas do nosso papel. Eu gosto muito, às vezes que eu fiz decupagem, de queimar as pontas, mas esse é um papel muito molinho, eu não sei se vai ficar interessante, então eu vou optar por colar ele retangular mesmo, sem mexer aqui nas bordas do nosso papel. Colar papel, eu costumo utilizar cola branca, tá? Mas vocês podem colar com a cola que vocês tiverem na mão, que vocês acharem melhor, tá? Eu costumo colar com cola branca, dá super certo, então vou colar esse papel aqui também com a colinha branca. Caso tenha alguma pontinha aqui, ó, que tenha ficado sem colar, daí eu entro com a cola e o meu pincelzinho. Vou colando as bordinhas que não pegaram a cola. Feito isso, agora eu vou pegar o cinza, o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear todo o contorno do nosso quadro. Bom, vou pegar esse stencil aqui, que ele é novo, tá? Ele é a carta antiga borboleta 2. Eu já gosto da 1, né? Imagina tendo duas agora. O que eu vou fazer? Eu vou continuar com o cinza,
Eu vou pegar no início aqui a escrita e eu vou jogar essa escrita em alguns pontos aqui da nossa placa. É interessante vocês entrarem um pouco com a escrita do stencil no papel, tá? Não precisa fazer só aqui na borda que tá com a tinta. Podem sobrepor um pouco da escrita no papel, que ajuda a fazer a integração do papel com as estampas aqui que a gente tá trabalhando na placa. Feito isso, encaixei aqui na diagonal da nossa placa o galho de flor que tem no nosso stencil, e eu vou fazer só uma marcação, tá, desse galho, e vou pegar essa borboletinha aqui do canto também, vou fazer só uma marcação pra gente trabalhar o efeito 3D com o ônix. Tomem cuidado pra não ficar muito forte, tá? É só pra fazer a marcação pra gente andar e dar aquele efeito, o 3D de sombreado do stencil, não é pra ficar uma coisa muito pesada. Feito isso, vou continuar com ele encaixado aqui, vou andar um pouquinho para cima, um pouquinho para a esquerda, já vou prender o nosso stencil aqui de novo, e agora a gente vai colocar um pouco de cor aqui nas nossas flores. Para isso, vou começar preenchendo o caule, né, e as folhas com o verde titânio. Agora eu vou aproveitar, só passei o meu pincel pitois num paninho para tirar o excesso de tinta. Eu vou pegar o verde perla e eu vou escurecer alguns pontos aleatórios aqui dos nossos galhos e folhas. Agora, eu vou começar a preencher aqui as flores do nosso galho. Eu vou preencher o fundo das 3 flores com o ti. Vou preencher aqui as nossas borboletas, as duas, eu vou fazer com o azul da Prússia. Agora um pouquinho do preto e eu vou fazer um esfumado aqui nas nossas duas borboletas.
Feito isso, agora eu vou pegar o cereja e eu vou fazer um esfumado na base aqui das pétalas das nossas flores. Finalmente, vou pegar o branco e eu vou fazer o esfumado nas pontas das pétalas das nossas flores. Vou pegar agora o meu pincel chanfrado tamanho 10, vou pegar o vermelhão e eu vou sombrear por fora das nossas pétalas e do miolo no espaço da flor. Então, por exemplo, aqui nessa pétala de trás, eu tenho que fazer a sombra dela dividindo aqui entre essa pétala e essa. Eu vou fazer só no espaço que tem o fundo da flor, eu não vou dar a volta no papel, tá? Então, eu vou sombrear por fora das pétalas e do miolo, mas sempre aqui no espaço que tem o nosso fundo cor-de-rosa. Vou pegar agora o mel e eu vou preencher o miolo da nossa flor. Aqui não tem miolo, aqui é a pétala mesmo. Então, só tem um miolo pra gente preencher, que eu vou preencher com o mel. Se vocês quiserem, vocês podem encaixar o stencil e baterem mesmo com o mel, o miolo. Eu vou pintar de pincel mesmo, pra pegar bem o contorno aqui da onde eu já deixei sombreado. Agora que o miolo da nossa flor tá bem sequinho, eu vou pegar o curry e eu vou sombrear todo o miolo. Finalmente, eu vou pegar o marrom e eu vou fazer uma sombra só aqui na base do nosso miolo, que é a sombra de sobreposição. Aproveitar aqui as pétalas que eu achar necessário, eu vou aproveitar, vou pegar o meu chanfrado e o branco e eu vou realçar as luzes que eu achar que tá precisando dar uma realçada nas pontas aqui das pétalas.
Vou agora pegar o meu liner, vou pegar o branco e aqui no miolo da nossa flor eu vou fazer um brilhinho para ela não ficar sem nada. Então eu vou fazer, ó, batidinhas e eu concentro as batidinhas mais ao centro. Só um brilhinho mesmo no miolo da nossa flor. Agora eu vou pegar para trabalhar com esse stencil aqui de borboletas, que também é lançamento. Ele tem 2 modelinhos de borboleta. Eu acredito que eu vou trabalhar um aqui no canto. Então eu vou escolher esse aqui de cima, mas vocês podem usar qualquer um dos 2 modelos, tá? Eu vou encaixar ele aqui no canto. É uma bela de uma borboletona. E eu vou preencher o fundo de toda a nossa borboleta com o petute. Vou pegar agora um pouco do ultramar e eu vou fazer um esfumado em alguns pontos aqui das asas da nossa borboleta. Agora eu vou pegar o areia e eu vou fazer um esfumadinho, né, uma luz aqui no centro das asas. Agora eu vou pegar aqui e vou encaixar a segunda parte do nosso stencil. Vou encaixar aqui bem no contorninho da borboleta, pra gente agora fazer o detalhe dela. Vou preencher todo esse pedaço do detalhe com o preto. Agora eu vou pegar o preto, vou continuar com o preto, mas vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou fazer um sombreado só por fora do corpinho, no espaço das asas. Agora o meu pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o 0, tá bem velhinho, né? Vou pegar o branco e eu vou fazer luz seca no meio do corpinho e em alguns pontos aqui dos detalhes das asas da borboleta. Agora, eu vou pegar o breu e eu vou sombrear os 4 cantos aqui da nossa placa. Vou fazer uma sombra penteada aqui para dar um leve toque escurecido, um pouco de... um toque mais rústico aqui na nossa placa. Então, eu vou sombrear os 4 cantos.
Agora eu vou aproveitar esse stencil aqui, que é de Natal, mas ele tem essa cantoneira linda, tem a barrinha aqui para montar uma moldura. Eu não preciso deixar esse stencil só para Natal, eu posso muito bem aproveitar essas cantoneiras que elas são atemporais aqui na nossa placa. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar as cantoneiras aqui nas duas pontas de cima e vou fazer a continuidade aqui do papel com a listrinha aqui, né, a linha reta. Eu vou fazer tudo com o cubatão. Feito isso, só passar verniz. Eu vou virar aqui a lateral da peça ainda com o cinza. Eu não vou deixar o branco, eu vou virar o cinza aqui, para dar um detalhe a mais na nossa placa. E passar o verniz da preferência de vocês. Esse aqui vai ser um quadro, vai ser utilizado como um quadro, mas vocês podem colocar gancho para aproveitar como porta-chave. Vocês podem até deixar no banheiro de enfeite, colocar um gancho mais comprido aqui e passar uma toalha de rosto. Dá para aproveitar bem porque é um tema super neutro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, bom comecinho de semana aí para vocês e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau!